Adivinha quem veio dar aula para vocês? Sim, sou eu. Não é não. Não. Então hoje nós vamos falar sobre Teorema de Pitágoras. Mas nós vamos falar sobre a história. Não contada. Acabou a luz. Mentira. Então, vamos falar sobre o Teorema de Pitágoras. Primeiro vamos fazer uma pergunta. Quem foi Pitágoras? Será que ele existiu? Será que nunca existiu? Será que nada mais era que alguma sociedade pitagórica? Que pessoas iam e faziam cálculos divinos? Sabemos que a maior modéstia do século XVI era atribuir a si mesma alguma fábula nova ou falar algum conto novo. Essa grande verdade é que é mentira. Eles nunca falavam de si mesmos. E sim, sempre deixavam uma incógnita ou alguns pedacinhos que poderia ser aquela pessoa que fez isso. Mas Euclides nunca citou Pitágoras. Euclides, pai da geometria, pai de toda a figura. Mas tecnicamente Euclides também não citou Pitágoras e não citou ninguém no seu livro Os Elementos. Nem ele mesmo ele citou. Mas, porém, Pitágoras era um menino danadinho. Muito danadinho. Nunca se ouviu dizer sobre Pitágoras. Nunca. Mas Pitágoras também nunca chegou a falar que ele não fez os cálculos. Na verdade, Pitágoras, ele simplesmente não existiu. Pode ser que ele fosse pensamentos não autorizados de Euclides, rabiscos de algum matemático indiano, porque se você olhar na história da Mesopotâmia e do Egito, já existiam cálculos sobre o Teorema de Pitágoras. Sim, já existiu. Porém, temos um filósofo no século III, muito conceituado no ramo da filosofia, Diógenes. Eu não lembro o outro nome dele. Diógenes Laércio. Você vai dar credibilidade para um cara que tem o nome de Diógenes Laércio? Então vamos voltar a... Então o nosso querido Diógenes, ele disse que Pitágoras deu aos deuses um presente por terem dado a ele o tal teorema. Muitos diziam que Pitágoras era um grande lutador. Ele e os seus triângulos cortavam gregos, romanos, egípcios. Egípcios foi mal, né, mano? Mas prosseguindo, ele matava, ele triturava, ele espancava, ele matava todos. E não sobrava ninguém, porque eram decapitados com seus triângulos dourados. Diógenes também disse que Pitágoras tinha uma perna de ouro. Ele dizia também que
Uma perna de ouro? Como assim uma perna de ouro? Imagina o peso que é daquilo para uma pessoa andar. Não, mas Diógenes afirmava que possuía esses conhecimentos sobre Pitágoras e que ele poderia estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Eu não disse um, eu disse 2. 2 lugares. 2. Mas, tecnicamente, se você ficar com um pé dentro da sua casa e o outro na rua, você está em 2 lugares ao mesmo tempo. Tecnicamente, né? Mas quem sou eu para provar o contrário isso daí? Ah, mas esse Diógenes contou tantas histórias sobre Pitágoras. E agora eu vou falar a verdade, toda a história concreta sobre ele. Na verdade, não tem não, entendeu? Essa parte da história não contada é a história não contada. Grandes historiadores matemáticos contam essa história, que às vezes Pitágoras nunca existiu, mas também ninguém tem prova que ele não existiu ou que ele existiu, tá? Não se tem como afirmar. Ah, mas e o cálculo dos triângulos, tal? Então, se você olhar, como eu falei, no século 3 depois de Cristo, ele aparece cálculos pitagóricos no Egito. Então, isso bem antes de Pitágoras. Pode ter acontecido? Pode. Pode não ter acontecido? Também pode. Por quê? Ah, se você olhar aquelas pirâmides, professor, elas são lindas, maravilhosas. Como é que eles faziam para subir e fazer aquelas pirâmides? Roletes. Colocava a pedra em cima de roletes, então em cima de madeiras, troncos roliços, e ia rolando em cima. Processo simples. Fácil. Ah, então foi assim que se inventou a roda? Eu não sei lhe afirmar. Mas as pedras eram levadas assim antigamente. Então agora eu vou falar para vocês a história contada do Teorema de Pitágoras. Então agora nós vamos para essa aula, que na verdade não vamos não. Não, porque a aula de hoje era a história não contada. E a história não contada é essa. Então muitos matemáticos falam, muitos matemáticos não falam, muitos acreditam e outros não acreditam. Então, essa aula de hoje foi só uma brincadeira sobre o Teorema de Pitágoras, sobre a história do teorema. Na próxima aula nós vamos para a história contada, que são os cálculos com os triângulos já prontos, depois tendo que encontrar os triângulos dentro de qualquer figura. E essa é uma aula para a próxima temporada, porque hoje nós vamos ficar apenas com a história não contada do Teorema de Pitágoras, mas vocês ficarão com as luzinhas. Tchau!